Paz do Senhor, pessoal. Peço perdão a vocês porque a minha internet caiu. Tá demorando um pouco para voltar, então eu resolvi gravar aqui a continuação, né? Que já tava no final já. A continuação, né, da palavra que estava sendo ministrada para vocês verem o final, né? Se não, que assim, como eu continuei falando, eu não sei exatamente onde parou, mas o pastor disse que parou mais ou menos no verso 29, que era onde eu estava falando da palavra, né? Então vou novamente falar aqui, aí daqui a pouco eu posto isso aí, vocês vão estar vendo, né? Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Então, como eu tinha falado, às vezes a gente falava, né, palavras que denegriam os nossos irmãos, os nossos amigos, né, que prejudicavam, né, que não ia acrescentar em nada a pessoa, né? Então, isso era quando a gente andava antes, né? Antes de conhecer a Jesus, não agora. Agora você conhece a Jesus, você é outra pessoa, né? Então você deve andar de forma diferente. Você deve falar qualquer coisa que venha à sua cabeça? Não, não é assim. Vai edificar o irmão? Se vai, tudo bem. Vai trazer, vai denegrir a imagem do irmão, vai deixar o irmão triste, né? O que você vai dizer? Então, não diga, né? Então tenham cuidado com as palavras, né? Porque as palavras machucam. As pessoas pensam que não, mas as palavras elas machucam. Então tenham cuidado com as palavras. No verso 30 até o 32, ele vai falar um pouco aqui do nosso coração, né? Como deve ficar o nosso coração depois que a gente começa a andar nos caminhos do Senhor, né? Depois que a gente começa a andar de uma forma diferente, que é andar com Jesus. No verso 30, ele vai dizer: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Porque aqui no verso 30, ele vai repetir uma verdade que ele já disse no capítulo 1, no verso 13 e 14. Que ele vai dizer, né? É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Então que ele está fortalecendo o que ele já tinha dito no capítulo 1, no verso 13 e 14. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Porque o evangelho também não é uma coisa externa, né? O que até agora o autor tinha falado de coisas externas, né? As nossas palavras, ele tinha falado de mentira, da ira, né? Que começa no coração, depois acaba saindo para fora. Então ele estava aqui até agora falando de algumas coisas externas, agora ele está falando do coração, porque o evangelho não é para ser somente externo, o evangelho também tem que te transformar interiormente. Se você está andando com Cristo agora, o seu coração deve mudar, não deve ser mais o mesmo coração que você tinha antes. E ele vai continuar: livre-se de toda amargura, né? De toda amargura. Amargura é uma característica de amargo, que é o contrário de doce, que começa no coração e sai para fora, né? Então é algo que começa interiormente, depois sai para fora de você mesmo. E depois ele continua: ira, né? Que ele já tinha falado anteriormente, ira. A ira começa no coração. Você deixa ali aquele sentimento crescer no seu coração e aí depois acaba saindo para fora. Cólera e ira, né, são tipos de raiva e também não foram que, por exemplo, é uma raiva que você tem que não foi vencida e em algum momento ela vai sair para fora, né? Então, ira e a cólera são parecidos, né? Gritaria
ele está falando aqui de gritaria também. Tem pessoas que gritam, né, para Jesus escutar elas. Mas aqui o autor não está falando disso. O autor está falando de pessoas que gritam com seus próprios irmãos, né, com seus irmãos, com seus conhecidos e com seus familiares. Ele não está falando de se irar contra Deus, ele está falando de se irar com o seu irmão, né? E aqui ele está falando disso, né? De gritaria, de blasfêmia. Ele também fala, né? Uma blasfêmia que a gente conhece bastante é a blasfêmia contra o Espírito, né? Não conhecer pela gente praticar, mas é algo que se fala muito, né? A blasfêmia contra o Espírito. E o autor não está falando disso, né? Ele está falando da blasfêmia contra o irmão. E depois ele fala blasfêmia e malícia. E também ele fala da malícia, né? Que a gente não deve ser malicioso também, né? E aqui no começo ele diz: livrem-se, né? Ele tá falando mais de se livrar, né? E onde é que isso deve estar? Essas coisas todas que ele citou, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Isso deve estar longe da gente, o mais longe possível, né? E no verso 32: antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Né? Então aqui, irmãos, a gente não precisa, acho que não precisa nem explicar muito, né? Então já dizendo para a gente ser benigno, compassivo e perdoar uns aos outros, né? Deus, ele é benigno com a gente. Deus, ele é compassivo com a gente. Deus tem paciência com a gente. Deus, ele é um Deus misericordioso, um Deus que nos perdoou e que morreu pelos nossos pecados, pelo meu pecado e pelo seu pecado aí que está do outro lado, né? Então Deus, ele nos perdoou e a gente deve fazer isso também com os nossos irmãos, porque Cristo é o nosso maior exemplo, é o exemplo que a gente deve seguir. Então a gente também deve perdoar os nossos irmãos, né? Então aqui o autor, ele fala de uma forma diferente da gente andar. É uma mudança, né, radical de vida. E você não vai encontrar uma mudança assim em canto nenhum. As únicas palavras que têm o poder de mudar uma pessoa assim é a palavra de Deus. A única pessoa que pode fazer isso é Jesus. É Ele que consegue mudar uma pessoa assim, né? As pessoas às vezes olham para uma pessoa que aceitou a Cristo e dizem: ele, aquele rapaz que fazia isso, aquilo e aquilo, agora ele é crente, é uma pessoa diferente, é uma pessoa transformada, porque é Deus que tem o poder de transformar vidas, é Ele que transforma a vida, não há outra coisa que transforme vidas que nem Deus transforma. Então Deus, ele é maravilhoso, né? Então já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor do que na presença de Deus, não há um lugar melhor do que andar nos caminhos do Senhor. Você pode até ter andado em outros lugares, mas não foi um lugar melhor do que estar na presença de Deus. Não foi um lugar melhor do que o lugar que Jesus tem para te oferecer. Então andem pelos caminhos deles. Aprendam, né, com esses versículos. Isso falou muito comigo quando eu estava estudando. E espero que tenha falado muito também com vocês. Então é isso, meus amados irmãos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e ilumine cada vez mais e mais, né? E é isso aí. Até a próxima. Paz do Senhor e fiquem com Deus.